Na quarta-feira, 21, o Rotary Clube de Irati promoveu uma palestra sobre paz no trânsito, que foi ministrada pela professora doutora Luz Marina Oliveira. Na ocasião, estiveram presentes membros da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Detran e outros convidados. Sou a presidente, nesse momento, rotariana Patrícia Maria Bonato. Nós estamos aqui no Rotary há algum tempo fazendo um seminário sobre educação no trânsito, paz no trânsito, realizado pelo nosso companheiro Laércio Pereira de Oliveira, na gestão dele que foi a passada, e também pelo Márcio Dias Teixeira, né? Então, a gente está convidando os equipamentos públicos à comunidade e pensamos algumas ideias para que melhore o fluxo de trânsito em Irati. Companheiro Laércio, pode falar um pouquinho sobre o projeto? Então, esse projeto começou no ano rotário anterior, quando nós propusemos esse estudo, né? Paz no trânsito, desafios e expectativas. Então, qual é a nossa ideia? Nós queremos multiplicar as intenções do nosso clube de mudar a cultura das pessoas, de contribuir para que haja uma diminuição da violência no trânsito. Nós estamos bem preocupados com o aspecto comportamental. Então, por isso que nós temos aqui pessoas de várias instituições, né? Da Polícia Rodoviária Federal, Militar, bombeiros, professores, advogados, médicos, enfim, são pessoas que vão discutir como sociedade esse problema. Então, nós vamos abordar acidentes, vamos abordar traumas psicológicos, traumas físicos, né? E a ideia é criar uma carta de intenções ao final do evento para que a gente possa multiplicar essa ideia em instâncias maiores. Essa palestra aqui, esse momento que está sendo promovido, ele foi pensado por conta da Semana Nacional do Trânsito, né? E de que forma que vocês avaliam atualmente o trânsito aqui em Irati? Pós-pandemia e antes da pandemia, o fluxo do trânsito de Irati aumentou bastante. Uma pelo uso dos carros, pelo acesso aos carros, e também que as pessoas gostam de dirigir, certo? Então, esse fluxo intenso numa cidade que está em crescimento, sem ser planejada, ocasionou algumas coisas que não deram muito certo. E nesse sentido, o companheiro Laércio e os demais companheiros rotarianos sempre colocando um projeto do Detran com lombadas, com elevação, travessias elevadas, com as rotatórias. A gente também tem que levar em condição que dentro do perímetro urbano de Irati passa um trem. Isso também ocasiona um estresse dentro do trânsito, né? Então, há pessoas que não gostam de esperar, as pessoas não entendem que precisa esperar alguns minutos. Então, nesse sentido, nós temos que pensar algumas situações, alguma educação no trânsito nas escolas. Eu acho que é importante enfatizar o que você falou agora há pouco, que a cidade tem ruas estreitas. Então, aumentou o número de veículos. Então, em certos horários, como saída de escola, de local de trabalho, está engarrafando, né? Então, estamos com um problema de estacionamento, né, por causa do comércio. Então, a cidade vai ter que se readequar a essa situação. E temos também aquilo que a gente vê em todos os lugares, em todas as cidades, né? Excesso de velocidade, pessoas que não respeitam as normas, pedestres que também não respeitam a faixa, problema com os ciclistas. Então, é complexo, né? Por isso que a gente precisa atuar como sociedade. Então, veio que vocês trouxeram aqui, né, vários debates sobre as leis de trânsito, sobre o aumento, né, do índice de acidentes, né, que se teve no pós-pandemia. Então, qual a sua avaliação que você faz no índice de acidentes que se tiveram no pós-pandemia e como que você avalia o trânsito no geral após a pandemia? Em relação após a pandemia, a gente tem registrado aqui na região da 153, aqui na BR-277 também, tem infelizmente acontecido bastante acidente. E o que a gente identifica geralmente que é em relação ao condutor, né? A gente tem muita imprudência de trânsito, não sei se é devido a uma ansiedade do condutor em querer sair, né, depois desse período de isolamento, né? Acabou que encheu as rodovias, né? Mas realmente houve um aumento
pouco, geralmente que no período da pandemia houve uma diminuição do fluxo, mas realmente não é normal nessa quantidade de acidentes que está acontecendo agora, em relação ao que acontecia antes. E quais são os tipos de acidentes que vocês mais registram? São pessoas que estão alcoolizadas ou acima da velocidade? Quais são os tipos de ocorrência que vocês mais atendem? A gente tem bastante acidente envolvendo colisão frontal, né? Geralmente colisão frontal é causada por ultrapassagem indevida, acontece muito aqui no trecho. Também a gente flagra bastante condutor alcoolizado, né? A gente chega no atendimento de acidente. Infelizmente tem constatado que tem pessoas alcoolizadas, né? Então realmente os condutores, né, também se percebe bastante. E como é que está a questão da fiscalização nas rodovias em relação ao trânsito? A gente tem fazendo bastante comandos de fiscalização, né, em vários pontos. Principalmente a gente tem estudos em locais, né, que acontecem acidentes e estamos tentando direcionar os comandos para esses locais, né, exatamente para tentar mitigar um pouco, né, o acontecimento desses fatos aí. Temos comandos também de alcoolemia, né, para identificar condutores que estão com índice de álcool no sangue, dirigindo nas rodovias, geralmente exatamente para tentar evitar que aconteça um acidente. E você acha que essas ações elas estão sendo eficazes? Que elas estão surtindo efeito? Em geral, a gente consegue muitas vezes identificar esses condutores, por exemplo, de álcool, né, na rodovia, mas não tem como também a gente 100%, né, cobrir toda a extensão da malha viária. Por isso que é importante a conscientização de cada um mesmo. E dirigir dentro do limite, dirigindo dentro do limite você vai conseguir um tempo de reação maior se acontecer alguma coisa, ou uma consequência menos grave. Você falou que a principal forma de educação tem que começar na infância, né? Mas você acha que é necessário que essa educação ela seja continuada mesmo após o condutor ele já ser habilitado? Com certeza, sem sombra de dúvida. O que a gente levanta uma bandeira sempre é que a educação do trânsito deve ser curricular desde a infância. Desde ali da hora que a criança começa a escrever, começa a entender as letras. Porque a gente entende que o trânsito ele é para toda a vida. E o trânsito não é somente para o motorista, não é somente para o pedestre, também não é somente para aquele cidadão, para todos os cidadãos, certo? É necessário, é obrigatório. E nós entendemos que a educação para o trânsito é a melhor, porque é uma das melhores soluções, né? Porque daí a criança aprende desde cedo o que é a lei, o que é o trânsito, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que deve ser utilizado e o que não deve ser utilizado no trânsito. Então é isso que nós defendemos. E para mim a educação para o trânsito deve ser desde a infância até sair da faculdade. Como é que você avalia o trânsito aqui de Irati? Como é que está a população no trânsito? Ainda mais você que é avaliador, né? Você que faz a prova do pessoal. Como é que você avalia a questão da educação das escolas que tem aqui? Você acha que está sendo suficiente para educar esses condutores ou que existe uma defasagem na questão do que está sendo ensinado, principalmente na questão teórica, né? Dos ensinamentos das leis, das normas que devem ser cumpridas? Eu entendo assim, que Irati, o trânsito de Irati, ele está crescendo consideravelmente, assim como todo o Brasil. E eu vejo que, especialmente em Irati, está havendo assim, uma falha de que todos somos para o trânsito. Então, o trânsito não é aquela coisa individual. Certo? Então a gente percebe que Irati não é mais aquela cidadezinha pequena lá no interiorzinho, que tem aquele número pequeno de pessoas, mas sim o trânsito já está ficando volumoso. E as pessoas não estão se dando conta que, antes de mais nada, se ela está utilizando ali a via pública, ela tem que ter educação com as outras pessoas. Certo? E o que a gente vê no critério de educação está sendo muito pouco investido em Irati em educação para o trânsito. Tanto nas escolas estaduais, nas escolas municipais, onde deveria ser mais maciçamente empregado essa educação para o trânsito, para as crianças, para os jovens adolescentes das escolas. E a gente percebe que
utiliza o trânsito só no momento em que vai tirar a primeira habilitação ou que vai renovar e depois esquece dele. Esquece de que você tem que fazer uma educação continuada disso, onde você tem, diariamente, você utiliza o trânsito. Então, diariamente, você tem que se educar e se reeducar a utilizar cada vez melhor. É isso que nós pensamos, isso que eu penso a respeito do trânsito. Tá. Agora, falando em termos de Irati, a cidade ela passou por uma série de obras, né? Ainda está em uma série de obras que está acontecendo agora. Tem a questão da ciclovia, né, o alargamento dos calçamentos aqui da rua, da avenida principal que tem aqui no centro, e também na BR-153 ali, principalmente próximo ao Detran, foi colocado um radar, né, que tem o limite de 60 km por hora, e mais à frente ali próximo à Universidade Unicentro, lá na Engenheiro Gutierrez, também tem outro radar de 60 km por hora, né? Você acha que essas ações, essa fiscalização que se tem tanto na rodovia e essa questão das reformas que tem no município ajudam a melhorar o trânsito daqui, ou isso não interfere tanto na questão do trânsito em si? Absolutamente, são extremamente necessárias. Todas as obras que estão sendo feitas em Irati, que estão ocorrendo e as que vão ocorrer ainda, certo? Que estão em projeto, são necessárias, certo? As reformas, a ciclovia é extremamente importante com a causa, certo? A causa ambiental, né? Então, é de extrema importância o que está acontecendo, os projetos que ainda vão acontecer, certo? Em relação ao município de Irati, ele está tomando uma posição de uma cidade de média para grande, onde o trânsito tem que ser regularizado a todo momento, certo? E essas obras que estão acontecendo agora, tanto no centro da cidade, quanto em algumas vias mais rápidas, certo? É extremamente necessário, por causa da quantidade de veículos, volume de pessoas, e isso está sendo investido de uma forma muito eficaz aí pela prefeitura com relação com isso que tudo que está acontecendo, certo? É necessário. Com relação ao 153, o radar é extremamente necessário, porque as pessoas, infelizmente, elas pegam e correm demais no local onde tem mais tráfego de pessoas, certo? Então, aquele radar que estava ali, ele não foi colocado ali só por, não, vamos colocar ali porque ali tá bom. Não, foi feito um estudo pelo DENIT, certo? De fluxo de veículos naquele local, de acidentes naquele local, certo? E onde é colocado esses radares. E ele é realmente, se todo mundo seguisse as leis, seguisse as velocidades que são determinadas, com certeza não precisaria de radar, certo? Então eu vejo que há muita gente que critica o radar, mas se você manter a sua velocidade, você vai contribuir para que o trânsito seja cada vez melhor, certo? Atrapalha? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Hoje nós tivemos uma reunião aqui onde foi explanado pela palestrante o tempo. Então, devemos melhorar o nosso tempo. Se eu preciso chegar rápido, eu acordo antes, preparo antes aquilo que eu tenho que fazer. Com relação ali ao 153, os radares são necessários, com certeza são necessários. E as obras que vão ser feitas ali no 153 já está sendo preparada, certo? Já estão sendo preparadas. Com certeza a prefeitura, dentro daquilo que ela pode, dentro daquilo que ela tem possibilidade, ela vai fazer uma regularização nessa no 153, com certeza, certo? Agora, a população também tem que ajudar, a população também tem que se inserir nisso. Nós não podemos pegar simplesmente e jogar tudo isso para o prefeito. Tudo isso para o secretário o secretário que está na pasta hoje no momento. Não, se eu sou um cidadão, então eu tenho que cuidar para que a minha cidade seja cada vez melhor. Não simplesmente empurrar tudo isso para o prefeito ou para as autoridades municipais, certo? E sem eu fazer aquilo que eu quero e exigindo aquilo deles. Não, eu tenho que me inserir junto, certo? Fazer aquilo que tem que ser feito, que é pressionar, cobrar, porém fazer a minha parte. Eu acredito que a Prefeitura de Irati, certo, está fazendo tudo aquilo que deve, certo, para que o trânsito em Irati fique cada vez melhor e cada vez livre de tantos acidentes o quanto tinha acontecido.